Pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Leme Next Move, o podcast que transforma a gestão em estratégia. E hoje, um episódio super especial. A gente está aqui com companhia do Mauro Weinstock. Eu errei, né? Não, tinha. Então tá bom. Mauro Weinstock, um dos maiores especialistas em diversidade, inclusão etária. Maurão, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês, ainda mais falar sobre esse tema, né, que é muito pertinente, muito relevante para toda a sociedade como um todo. Muito bom. E também com meu amigo e sócio, Elcimar Gonçalves, CTO da Leme Consultoria, um cara que entende tudo de tecnologia, mas principalmente de tecnologia aplicada a gente. Elcimar, seja bem-vindo à nossa mesa. Sempre aqui, meu amigo. Tamo junto. Bora. Mais um. Muito bom. Nós vamos falar hoje com vocês, pessoal, sobre liderança intergeracional e o impacto dessa mescla de gerações no mundo do trabalho. E para isso eu trouxe alguns dados interessantes e, como vocês já viram na introdução do nosso programa, o Mauro aqui, que sabe tudo e mais um pouco, especialista, reconhecido internacionalmente no assunto. E eu vou fazer algumas provocações, tá? Mauro e Elcimar, espero que vocês estejam aí confortáveis na devida cadeira de vocês, porque hoje o assunto é importante, é sério, e eu começo fazendo o seguinte comentário de percepção, né? Quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade, e eu pensava numa pessoa de 40 anos, eu pensava em alguém já, talvez ali, já do meio para o final da vida, né? Alguém já com uma característica mais de conforto, né? Aposentado e tal. Até que hoje eu tenho 41, me vejo cheio de energia, cheio de vontade e cheio de conta para pagar também, né? Cheio de boleto e tal. A gente percebe uma transformação absurda no sistema previdenciário. Hoje em dia, quem não faz um pé de meia por fora está numa situação perigosa. Quem não se preparou de alguma maneira patrimonialmente tende a ficar numa situação vulnerável, porque a gente precisa trabalhar por mais tempo. O sistema previdenciário não é capaz de nos suprir da mesma forma que foi para os nossos pais, avós e assim por diante. Só que, Mauro, o mercado está preparado para manter essa mão de obra ativa, produtiva, está receptivo a isso? Porque aqui nós temos um dilema social, as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver. E agora, as empresas conseguem acolher, estão preparadas para isso? Qual que é a tua visão, meu amigo? Bom, primeiro eu vou voltar no tempo. Você com 10 anos, lá para trás, a expectativa de vida nossa era muito mais baixa do que é hoje. Você pode ter uma ideia, claro que não é do teu tempo isso, você não era nascido ainda, mas em 1940 a expectativa de vida era de 45 anos no Brasil. Nossa Senhora. Então a gente vivia até os 45 anos. Então imagina exatamente essa tua realidade, né? Quando você começou a pensar nos profissionais, nas pessoas acima de 40 anos. Hoje é 77 anos. Nós ganhamos 30 anos de vida aí. E quando a gente fala de expectativa de vida, a gente pode chegar muito em breve até os 100 anos de vida. A questão toda é o equilíbrio em todos os setores que a gente está atuando, né? Seja social, seja familiar, seja pessoal, seja profissional e por aí vai. As empresas não estão ainda preparadas para isso. O envelhecimento populacional não afeta só o Brasil, mas o mundo inteiro. O Japão, por exemplo, já tem quase 30% da população acima dos 65 anos. Nossa Senhora. O Brasil, em 2070, terá 40% praticamente da população total acima de 60 anos. Nossa. Para ser mais exato, 37,5%. O bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, onde eu moro, já tem mais de 35% acima de 60 anos. É uma realidade. Uma realidade total e é irreversível. Isso que A gente olha todas as curvas da pirâmide etária e a gente percebe que os 60 mais estão subindo e as outras faixas etárias descendo o tempo todo. Ou seja, não há uma retroalimentação geracional na mesma intensidade do envelhecimento. E a taxa de natalidade está caindo, por outro lado, né? Por exemplo, a taxa hoje no Brasil é de 1,5 filho por família. E antes você precisava de 2,1, né, para manter a população. Ou seja, a gente vai cair muito brevemente em termos populacionais, mas os 60 mais estão subindo. Então, a proporção é totalmente diferente. As empresas não estão preparadas para isso. Para você ter uma ideia, no mundo corporativo, a média de contratação, ou seja, os 50 mais inseridos no mundo corporativo, de maneira formal na CLT, são por volta de 5, 6% do total de pessoas empregadas. Nossa Senhora. Muito baixo. Esses Quando a dados não população dos 50 mais chegam a 25% da população. Então não está batendo esse número. Claro que tem empresa um pouco mais, empresa um pouco menos.
mas a média é essa. Então, os números estão aí para comprovar. Há muito trabalho pela frente e aqueles que não perceberem isso hoje vão ficar para trás. Caramba. E nessa linha, eu tinha visto também essa estatística, e é um número que, literalmente, o sentimento que dá é que a conta não fecha, né? A gente está com um pessoal bom, mais velho, precisando que as coisas aconteçam, mas, ao mesmo tempo, há uma tensão sobre colocar essas pessoas no jogo, que por quanto tempo elas vão estar jogando. Então, eu percebo que a gente está exatamente nesse momento, onde os números estão tentando refletir uma realidade que não aconteceu ainda, que está rolando uma divergência bruta mesmo entre o que a matemática está mostrando que está acontecendo e o que as pessoas estão agindo enquanto sociedade. Exato. É uma Então, contradição total. É uma contradição muito Pra você grande, ter é uma isso que eu ideia, os percebo. 50 mais, eles são responsáveis por 76% da entrada de recursos nos lares brasileiros. 50 mais. Uhum. Se o 50 mais não tem oportunidade de trabalho, afeta ele, a dignidade dele, né? O bem-estar e tudo isso. Todo o ecossistema, A né? saúde, a sociedade, e por aí vai. Né? Então, é um reflexo total. E aí, imagina, 76% parcialmente ou de maneira integral, a entrada dos recursos é baseado nesse público. Né? A gente tem que estar atento para isso. Né? E eu não estou falando só de contratar pessoas acima de 50 anos. E aí entra uma outra característica. Eu falo muito da integração geracional. Tem que contratar aquele que for mais capacitado para aquele perfil. Ponto. E os 50 mais também tem um desafio aí. Sim. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Não, com certeza. A gente fez uma pesquisa, Mauro. A gente se conheceu lá no LinkedIn, né? Isso. 2 anos atrás, na apresentação do anuário 2023-2024, que a Leme fez em parceria com a Swile. Em 25 a gente fez outro, né? 24, 25. Só que nesse, o que a gente fez? Ao invés de pesquisar só o que as empresas estão fazendo de prática, de benefícios, de políticas de RH, a gente também pesquisou a pessoa física. Aliás, eu pedi para nossa produção aqui depois colocar o link aqui fixado para as pessoas fazerem o download desse anuário. É né? muito legal. É muito legal, tem muito insight. E uma coisa que chamou a atenção, Mauro, foi o seguinte: foram 2.000 pessoas físicas pesquisadas, então é uma amostra significativa, né, de todas as regiões do Brasil. E uma dessas perguntas, ela tinha a ver com carreira, porque a gente tem uma associação de que a pessoa que ela já passou de uma certa faixa etária, o que ela importa, o que é importante para ela já são outras coisas, né? A gente rotula e envelhece a pessoa mais do que ela, né? Até que você chega nesse patamar de vida, né? Eu claro, não sou um 50 a mais, mas sou um 40 a mais hoje, né? Ainda cheio de sonhos, com uma filhinha de 4 anos e tal. E nessa pesquisa, Mauro, a gente fez uma pergunta assim, né? Quais são os elementos mais importantes para você daqui para os próximos 10 e daqui para os próximos 20 anos? Em primeiro lugar, em todas as fatias geracionais, de 18 a 25 anos, 25 a 30, até os 60 a mais, era carreira. O que mais importa para você é carreira. Então, às vezes, a gente associa assim, o cara, né, a persona, quando eu falo cara, você que está nos vendo, nos ouvindo, né? O cara 60 a mais, o que importa para ele é dinheiro no bolso. Também. Mas essa pessoa continua ambicionando uma questão moral mesmo, de chegar em casa e falar, olha, eu fui promovido a gerente, a coordenador, a sênior, né? Então, assim, cara, esse é um assunto que também eu acho que passa meio batido, né? Porque a gente vai bastante na necessidade básica, que é o recurso financeiro. Porque é esse que você falou que vai para o lar de quem subsidia a existência de uma família, uma composição familiar. Mas essa pessoa ela tem outras necessidades que são talvez menos pragmáticas, mas que são morais e também fazem parte do composto de sentimento de participação ativa na sociedade, e que às vezes isso é ignorado, né? Você que palestra, você que, enfim, para grandes empresas, você que está presente, você percebe alguma movimentação nas empresas, não só para incluir essa mão de obra, mas para pensar na retenção dessa mão de obra 50, 60 a mais como talento? Ou quando a gente fala de talento, parece que é só assim, os novos Neymar, né? Como é que você enxerga isso, cara? Você fez várias perguntas dentro de uma. Não, eu te apertei sem te abraçar, cara. Não, maravilhosa pergunta. Eu não sei nem por onde começar, né? Porque é tanto link que tem aí no teu comentário que é bem interessante. Primeiro, a gente tem rótulos na sociedade, né? A gente tem que estudar até certa idade, depois a gente tem que obrigatoriamente entrar no mercado de trabalho, depois tem que ter filho não sei que idade, depois tem que não sei o que, e por aí vai. Você falou dos 40 a mais. Tem uma pesquisa que diz que, agora 3 anos atrás que foi lançada a pesquisa, que 70% dos profissionais 40 a mais no Brasil já sofreram preconceito etário. 70%.
Nossa Senhora. De todas as áreas. É um número que pode assustar, e aí eu entro com outro número que é global. Isso aqui foi no Brasil, né? 70%. Agora entra no número global. 50%, metade das mulheres abaixo dos 30 anos também sofrem preconceito. Nossa. Aonde a gente fica nesse intervalo? Caramba. Então, o preconceito, o etarismo, ele atinge tanto o mais velho como o mais novo. Então, não há escapatória. E tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem como a mulher, e principalmente a mulher, muitas vezes. Também, porque vai ter filho. E a gente entra com um conceito da interseccionalidade, porque a idade permeia todas as diversidades. Então, imagina a dificuldade que tem, por exemplo, uma mulher preta, 50 a mais, com pessoa com deficiência, acumula a diversidade e o preconceito é muito maior em todas essas esferas. Sim. Então, isso é complicadíssimo. Então, a gente tem que começar a tirar os rótulos da mesa. Porque você tem 40 a mais, você tem que entender disso, ou tem que entender daquilo, ou não entende porque você tem 60 a mais. Agora, a pergunta é a seguinte, dentro do teu conceito. Você vai chegar até os 60 anos, por exemplo, as empresas não percebendo, infelizmente, que a experiência é fundamental, é até imprescindível na integração, né? A maturidade, a inteligência emocional, tudo isso aqui faz parte de uma vivência que a gente teve ao longo de toda uma vida. Não estou nem falando da vida profissional, estou falando da vida como um todo. Não Você vai apenas da acumulando vida profissional. isso, erros e acertos, né? E por aí vai. Então, isso é um acúmulo. Você não aprende experiência em nenhuma escola, nenhuma live, nenhum podcast, né? É com o passar do tempo. Agora, imagina que esse profissional não tem oportunidade no emprego formal. E aí, ele tem que se reinventar. O que ele quer? Quer salário? Claro que ele quer. Porque os boletos continuam chegando após os 60 anos. E, aliás, depois dos 40 a mais, começa a vir Mais boletos ainda. Né? E aí, como é que fica? Cara, só chega boleto. Exato. E aí, como é que fica? Então, é claro que ele precisa e quer ser remunerado. Mas também ele quer se sentir útil, se sentir produtivo, sentir que ele está entregando alguma coisa também. E que você coloca extremamente representativo. Então, isso é fundamental. É você entender a realidade. E o 60 mais também precisa se reinventar. Porque fazer mais do mesmo que ele fez durante 30 anos, muitas vezes, não vai dar certo lá na frente. Então, na realidade, a gente está falando de empresa de um lado e está falando do profissional de outro, em qualquer idade. E a integração geracional nessa é muito forte. Você falou de reter, por exemplo. Reter é exatamente a palavra que eu questiono muito. Questiono por quê? O que é reter? A gente também. Eu sou jornalista, então qualquer vírgula eu fico questionando. Né? Tem que trabalhar muito bem as palavras. Eu sempre trago o lado positivo das palavras. Reter em português, claro, significa aprisionar. Sim. Qual é o colaborador que quer ser aprisionado, ver né? a empresa como uma prisão? Então, se a gente coloca uma outra abordagem como fidelizar, né? Como engajar, né? A gente tem muito mais... Abre o panorama, né? Exatamente. A gente muda já o mindset daquele profissional. E aí a permanência dele é muito maior. Vou dar um número sobre permanência, que eu falei agora. Quando você olha os dados do Ministério do Trabalho, em termos de permanência do profissional, o mesmo profissional na mesma empresa no Brasil, o dado é assustador. São 19 meses. O mesmo profissional na mesma empresa em todas as áreas, pegando a média. Se você olhar por faixa etária, de 18 a 24 anos, esse profissional fica, em média, 9 meses. O ciclo de vida e quando dele você é muito olha curto, para 50 a mais, são 6 anos que ele fica. Então, o que eu quero dizer aqui? Que eu não estou entrando no mérito do objetivo do profissional. Ele pode fazer o que ele bem entender, porque a carreira é dele, com certeza. Mas, do ponto de vista da empresa, Sim. como é que isso atua? A gente está falando de uma rotatividade muito forte, do turnover. É exatamente uma área que eu atuo também. Tem um projeto, um programa sobre redução do turnover. Por quê? Porque as empresas não fazem o cálculo. Quanto custa esse colaborador que pede demissão depois de 9 meses? E 9 meses eu estou exagerando, porque na tua área de tecnologia são 5 meses. Né? Esse profissional mais jovem. Eu confesso que eu fiquei feliz. Preciso ajeitar. 9 meses já ia me ajudar bem. A lei é uma boa, né? A gente é uma boa. Porque eu tenho uma planilha que eu faço todos os cálculos baseados em estudos internacionais e no Brasil. Então, a gente já juntou numa planilha simples e faz o cálculo lá. Quando eu apresento esse cálculo para grandes empresas, eles olham aquele número de milhões de reais sendo desperdiçados. E o que vamos fazer com aquilo? E aí a gente tem um programa que a gente consegue
manter o colaborador na empresa por vontade própria dele, através de um processo de educação. E com isso também a gente consegue alçar aquele colaborador muito mais facilmente aos níveis gerenciais da empresa. Então, a gente está falando de marca empregadora, está falando de marca educadora, está falando de redução do turnover. Quando eu falo de redução do turnover, dinheiro no caixa. A gente tem cases que trazem, no primeiro ano, 4 vezes o capital investido da mesma empresa. Então, isso é incrível. E isso por um lado, que é o lado que a gente atua dentro das empresas. Por outro lado, a gente vê ainda profissionais, líderes, que não percebem isso. Eu estava conversando com o CEO outro dia de uma grande empresa de varejo. Eu falei, como está o turnover na sua empresa? Ah, está altíssimo. Não, então, a gente pode conversar sobre esse programa que eu tenho e tal. Podemos até conversar. Olha a conversa dele. Podemos até conversar. Mas, para mim, não é um problema. Eu falei, mas o turnover não está altíssimo? Sim, mas minha área todo mundo demite, a gente pega um outro, coloca no lugar. Eu falo, como assim? Então, olha a mentalidade do CEO. Eu não estou falando estou falando do CEO da empresa, quem dirige a empresa, não tem essa percepção. Então, a gente tem que mostrar os números concretos. Isso é através do número de resultado final é que a gente vai conseguir convencer as empresas. E, Mauro, bom, primeiro eu estou encantado com os números que você trouxe. Não, eu estou assustado. Não, encantado pelo nível estatístico. Ah, tá bom. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. E eu entendo que boa parte do que acontece no nosso cenário brasileiro, vamos focar só aqui na nossa casa, Perfeito. né? É porque a gente ignora os números. Porque eles vão dando sinais. E aí a gente não entra nos debates necessários. Perfeito. Tudo vira assunto para tirar o nosso foco, não é? E as empresas acabam entrando nessa vibe, nesse hype de não, vamos falar do morango do amor, mas não vamos falar de sucessão, né? Não vamos falar sobre a imersão das outras pessoas no projeto. E eu acho... Você ganhando se mexe, né? Como assim? Só que já tá perdendo, Não, né? o problema é que às vezes não tá ganhando, né, cara? Às vezes não tá ganhando. Você só tá olhando pra direção errada. Se olhar pra certo, você vê que tá perdendo. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu conheço muitos gestores, né, de pequenas, grandes empresas, e o sentimento é o mesmo. O pessoal não quer debater temas complicados, né? O pessoal foge deles. Só que isso vai aumentando a fragilidade da comunidade, da onde você está inserido, porque toda empresa ela tem um papel comunitário, ela tem um objetivo ali, né? Acadêmico que seja, mas tem, né? E o impacto de resultado. E assim, eu quero um time de alta performance, que é bonito falar eu tenho um time de alta performance, mas eu não trabalho a diferença intergeracional. Então, eu não tenho um time de alta performance por muito tempo. Algo vai dar de errado no meio do caminho. Porque o equilíbrio está entre juntar as duas pontas e fazer um bom resultado. Mas se a gente não senta para entender as fragilidades que o 50 mais traz e que o 25 menos traz, a gente não chega no equilíbrio. Então é melhor não debater, deixa a vida me levar. Não dá. Você tem que entender que são pessoas com polaridades diferentes, mas que se trabalhar direitinho, o resultado é muito bom. Mas não é um lado ou outro, não. Não são 2 lados da moeda, são 5 lados da moeda. A gente está falando de 5 gerações do mesmo mercado de trabalho. Verdade. É inédito isso no mundo. 7 gerações na sociedade. Verdade, eu não tinha parado de pensar nisso. 7 gerações na sociedade e 5 no mercado de trabalho, de maneira mais ativa. Né? Porque a gente pode até considerar baby boom, enfim, no mercado de trabalho, mas aí eu vou exagerar. Mas não é nem isso. Então, 5 gerações, como a comunicação interfere nisso? Como é que são os interesses de um com o interesse do outro? Mas aí eu quero desconstruir um outro ponto. Eu adoro desconstruir as coisas. Que é o seguinte, o que são gerações? Pessoas que, de acordo com a teoria... Então, vamos lá. Você nasceu em dezembro de 1980, por exemplo, e você, de acordo com a teoria, está numa geração que nasce em janeiro de 81 está em outra geração. Qual é a diferença entre eles? Mas quem Então, quem está nas fronteiras sempre tem essa... Né? Eu estou para cá, eu estou para lá. Né? Isso, mas eu quero colocar de maneira... Claro que o exemplo é meio exagerado, mas eu não quero saber qual é a geração da pessoa, eu não quero saber qual é o ano de nascimento da pessoa, eu quero saber o que a pessoa está entregando. Eu tenho muitos exemplos de profissionais de 70 a mais, por exemplo, que entregam um resultado incrível. Posso citar vários. Então, eu tenho 2 amigos meus que lançaram um Netflix, um tipo Netflix, um aplicativo que é de no-code. Eles têm quase 70 anos e fazem assinatura, igualzinho um programa lá, para ensinar pessoas que não sabem código a criar aplicativo, criar site, por aí vai.
quase 70 anos. Tem o Walter Longo, por exemplo, que fala sobre inteligência artificial, um dos maiores especialistas em inteligência artificial, né? Que tem mais de 70 anos. Falar, eles têm mais de 70. Você pega as empresas de tecnologia, pega só a tecnologia, que ele lidera o LinkedIn no Brasil, né? O Milton Beck, né? Quantos anos que ele tem? Já tem acima de 60 anos. Eu ia falar. Pelo menos 60. No WhatsApp, né? Você pega o Graham Horner, que é o líder do WhatsApp na América Latina, eu conversei com ele outro dia, ele tem 60 anos, ou mais de 60 anos, enfim, só para pegar a base de 60. Eu estou falando de WhatsApp, que está no bolso de 99% brasileiros, estou falando do LinkedIn, que hoje tem 85 milhões de usuários no Brasil, que são liderados por pessoas acima. Olha, vocês estão liderando essas empresas, eles não podem ser contratados pela empresa. Então, olha a contradição. Contradição. Aí. É isso. Então, não vamos olhar o profissional pela idade dele. Vamos olhar, está entregando ou não está entregando. Uma coisa que a aposentadoria compulsória. Você entra com 60 anos, 62 anos, 65 anos, dependendo da empresa, e aí você está entregando resultado respeitado no mercado, vai viver até os 100 anos, chega nos 60, você tem que levantar a cadeira e ir embora. Por quê? Você pagou a velhinha de aniversário, 59%. O que mudou na tua vida de ontem para hoje? O que mudou? Você é incompetente, você vai sair com 60, com 90 ou com 20. Exatamente. Você é competente, você pode permanecer até quando você estiver entregando resultado para a empresa. E ponto. Na minha visão, é muito claro isso. Só que as empresas não percebem ainda esse tipo de universo. Eu acho que quando universo. percebe é tardio. Eu já presenciei situações onde a pessoa chegou a uma determinada idade e compulsoriamente foi convidada a se aposentar. Né? E a pessoa não queria. A pessoa de tecnologia é um cara que contribuía muito. E quando ele saiu, a empresa teve uma queda de performance absurda. E aí eu lembro que eu participava de um projeto paralelo, apoiando eles lá como consultor externo. Aí eu falei, né? Falei, olha, né, aquele nosso amigo tá fazendo falta. Ah, mas ele era ultrapassado. Eu falei, mas as pessoas que ele liderava não eram. Né? E aí até rolou um climão e tal. Né? Esse cara voltou depois como um consultor. Aí deram um título para ele. Exatamente isso que eu ia falar. Você não serve para ser CLT, mas aí você sai da CLT porque você está ultrapassado. E aí você vai e abre uma consultoria. Você faz um curso para ser conselheiro. E aí, olha, ele é conselheiro. Né? Ele é consultor. Volta ao glamour. Puxa vida, vamos ouvir o que ele tem. Mas não é ultrapassado? Como assim? Não é que você vai contratar um conselheiro, pagar mais eu caro? Confesso que eu sofro mais caro para ele. Mas por que agora serve? Mas isso é muito da cultura também. Médico. Quando você vai contratar um médico, né? Um médico mais velho, né? Tem mais experiência. Pelo contrário. Piloto de avião, né? Um advogado. Mais horas de voo, mais confiável. Mais confiável. Mas não serve na CLT. É estranho, né? Assim. Mas assim, isso é uma questão muito cultural, né? Você pegar a sociedade oriental, por exemplo, na China, e aqui eu não estou fazendo uma análise de julgamento de valor, se comunismo é bom ou não é, No se Japão, ditadura é bom. O Japão é o país mais envelhecido do mundo. E há um respeito, né? A senioridade é uma coisa assim valorizada, boa, né? O desejada. Japão já tem mais de 10% da população acima de 80 anos. Não, mas... Só que tem um problema. Eu espero que não chegue no Brasil isso. Você tem muitos cuidadores de idosos no Japão. Que normalmente são acima de 50 anos também. Porque, imagina, né? Você tem uma população. Para quem tem 80, 50 é jovem, né? Exato. Só que tem até um problema, porque eles estão muito estressados, os que têm 50 anos. E agora está havendo muita agressão física. Caramba. 2 cuidadores, tem uma reportagem que já saíram, 2 cuidadores para lá. Isso aqui é um caso do Japão, que é o país mais envelhecido do mundo. No caso da Alemanha, a Alemanha está levando cuidadores brasileiros para lá, porque não tem poucos profissionais para atender a demanda que tem. Mas, Mauro, isso é uma coisa que eu percebo. Tá todo mundo meio despreparado para durar muito, né? Exato. A ideia era durar muito, mas agora que a gente chegou nessa fase, peraí, agora, o que faz, né? Exato. Eu percebo isso. E isso é nítido. A sociedade está patinando com isso, as empresas estão com esse delay. Um dos nossos produtos é um produto de recrutamento e seleção, né? E lá, a gente atende todos os públicos, várias... E nós temos clientes que são especializados nos 50 a mais. Eu acho o título complicado. Eu entendo a necessidade de ter pessoas que levantem a bandeira claramente. Olha, nós focamos nos 50 a mais. Inclusive, um dos nossos parceiros na área comercial, ele falou, olha, meu produto ele trabalha com 50 a mais. Tal. É legal isso. Acho que tem todo um mote que desperta o interesse em saber. Mas eu ainda estranho a necessidade da gente ter que falar isso. Olha, o 50 a mais existe. Não, cara, a gente lutou para existir, né? Fizemos tudo, tecnologia, medicação, tudo.
E agora que a gente chegou, parece que virou um problema. Não, não é um problema, só vamos continuar a vida e tá tudo bem, né? Aquilo que você falou. O cara... Quais são as skills que o cara tem em relação ao que o cargo pede, tá tudo certo, né? Quando muda Ele a idade, não perde, né? Assim, Sim. então, eu acho isso sempre muito... Mas é muito interessante que você mencionou, porque eu falo muito que antes de incluir o profissional, a gente precisa não excluir no processo de recrutamento. Isso, acho que esse é o ponto. E aí fala, não, porque tem inteligência artificial que coloca os dados em empresa. E na hora da entrevista também é um ser humano que está entrevistando. Então a gente tem que tirar esse viés total do preconceito em relação a todas as diversidades, né? Particularmente os 50 mais. E eu não falo para contratar os 50 mais. O que eu falo é, o 50 mais está preparado para ocupar aquele cargo, ele vai fazer diferença naquele cargo. O produto, por exemplo, que está sendo criado pela empresa, produto e serviço está sendo criado pela empresa, está envolvido, direcionado ao público 50 mais, porque se eu for, tem que ter alguém na equipe. Como tem que ter também pessoas com deficiência, se for problema com deficiência, e por aí vai. Você tem que ter uma ou duas, enfim, um X pessoas para falar, não, esse produto aí você está criando da tua cabeça, que isso aqui não existe no mercado. Questionar aquilo. Ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, a gente fala muito de ter repertório para fazer as perguntas certas. Então, claro que quem tem aquele amadurecimento, quem tem esse repertório, são pessoas que vivenciaram aquilo na prática. Mas aí eu vou muito além disso. Não só para fazer a pergunta certa, mas para questionar a resposta que está vindo. Exatamente. Aí que está o grande diferencial. Mas sabe que assim, vou botar fogo no parquinho claro, um pouquinho, né? Deve. Existem algumas diferenças. Né? Uma coisa que eu percebo assim, tem um ambiente que é muito comunitário, que é o ambiente da academia de musculação. Porque a academia de musculação é o seguinte, é a modalidade barata, você com 80, 100 reais, às vezes com 30 reais você treina. Ali tem idoso, ali tem o menininho que está ali no final no início da adolescência, final ali da sua fase infantil, né? Querendo melhorar o corpinho para ficar atraente para as garotas. Tem de todo, né? O gordinho que quer emagrecer, enfim. Por exemplo, onde eu treino, tem gente de 70 anos, 80 anos, e eu tenho convívio, e são pessoas que treinam há muito tempo, e também tem pessoas ali mais novas, né? E essas pessoas começaram a me adicionar nas redes sociais, porque você treina todos os dias, e aí adiciona, aí você fala, você lembra do semblante, você vê na foto, você adiciona também. Alguns você não sabe o nome, mas você convive, vê diariamente, né? E eu reparei o seguinte, existem hábitos diferentes para o que nós chamamos de gerações. Então, eu acho que existem algumas atividades em que você precisa ter um certo nível de semelhança daquilo que o profissional faz com a, entre aspas e com muitas aspas, com a geração de quem ele atende. Vou dar um exemplo para você. O pessoal mais novinho, 18, 20, 22 anos, não usa a rede social como a gente. Eles não fazem postagem. É só story. Eles não mostram rosto nas fotos. É estilo de vida. Eu não sei ler isso, porque eu sou da época do Orkut, cara. Eu sou da época do Orkut, das comunidades. Aí a gente morfou essas comunidades para o Facebook, e agora que o Facebook está aparentemente meio que sumindo um pouco, assim, né? A gente migrou pro Instagram, e aí essas pessoas usam de forma diferente. Meu pai ainda usa a rede social, e minha mãe, como se fosse o Orkut, fechando grupos e comunidades. Eu já uso de uma outra maneira, e a nova geração já usa de uma outra maneira. Então, existem coisas que para você poder participar daquilo profissionalmente, você tem que ter um certo nível de semelhança. A gente falava sobre isso até na Leme, no podcast que a gente gravou ontem. A Leme era uma empresa com 30 anos, tá, Mauro? Quase 30 anos, super reconhecida. A gente tem 60 funcionários, cara. Uma empresa de serviços, cara. Claro, coisa pra caramba, né? Um negócio de TI, um negócio de serviço super estruturado, mas a gente era apagado na rede social. O jeito que a gente enxergava a rede social é um jeito quadrado do franchise. E hoje, as pessoas não compram dessa maneira. As pessoas compram o Mauro. Talvez as empresas não saibam o nome da sua empresa, mas elas sabem que é o Mauro, você é uma das personalidades top voice lá do LinkedIn, né? Então, existe também uma leitura que eu acho que a empresa tem que fazer assim. O indivíduo tem as competências, é uma coisa. Outra coisa é, ele sabe ler para quem a gente vende? Porque isso também tem a ver com você conseguir se comportar do jeito, e não se comportar de ser bom ou mau comportamento, mas de compreender como você tem que agir para você atingir os objetivos daquela empresa no contexto que ela faz parte. Impacta direto o resultado, né? Então, eu falei colocar fogo no parquinho porque, assim, tem a questão das habilidades, mas também tem a questão, assim, para você, às vezes, compreender aquele mercado, você precisa minimamente ter um pé nele.
Então, E essa parte? mas o que aí você entra. pensa disso? Bom, vamos lá, vamos outra vez. Ele tem mania de fazer isso. Várias perguntas. Mas vamos lá, vamos tentar me lembrar de que você colocou. Primeiro, eu vou começar com a academia, né? Que é interessante. Tem hoje uma segmentação para esse público. Eu, só abrindo parênteses, economia prateada. Economia prateada é o consumo o PIB, né? De alguma maneira, das pessoas acima de 50 anos no mundo. Né, que se Esse é um chama... termo cunhado mesmo, economia prateada. Economia prateada. Agora, só um detalhe para colocar isso mais claro. Tem os Estados Unidos, em termos de PIB, né, o primeiro PIB que tem cerca de 29 trilhões de dólares, disparado, e tem a China, que tem 18 trilhões de dólares, aproximadamente, de PIB. Né, os dois. A economia prateada é a segunda, com 22 trilhões de dólares no mundo. Cara. Então, eu estou falando de uma renda per capita, uma renda para o consumo gigante desse público acima de 50 anos no mundo. Ou seja, está entre os Estados Unidos e a China em termos de PIB. Primeira coisa. Então, aonde eu quero chegar com a academia que você mencionou? Estados Unidos, China. Não, você pegar o PIB de cada um. PIB Estados Unidos, economia prateada e China. Se fosse, Como se fosse se separado. a economia prateada fosse um país, né, de alguma forma. Né, Seria equivalente à China. Então, maior do que a China. Então, impressionante isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem produtos e serviços direcionados para economia prateada, para 50 a mais, por exemplo. E está tudo certo. Né? Porque se tem um envelhecimento grande, a gente tem que também pensar nesse público, né? Que é o maior consumidor do Brasil, inclusive na internet. O público 50 a mais é o que mais consome na internet. Olha só. E aí, por que eu estou falando isso? Porque foi criado, por exemplo, a academia de ginástica exclusiva para idosos. Belo Horizonte é uma academia que está na casa, ultrapassou de milhões. Já o faturamento dela foi criado por um profissional de 50 a mais para um público mais velho. Então lá, normalmente, claro que ninguém está falando só para idosos, não é bem isso, mas tem todo um direcionamento, tem um atendimento, Não, tem até porque um apego. seria um problema jurídico isso. É isso, mas eu estou falando, é um direcionamento de público. Sim, sim. Então lá tem profissionais que são mais qualificados para atender esse tipo de público. Agora, se a gente vai entrar para outros públicos e vai, enquanto profissional, a gente tem que olhar como está, a gente precisa se reinventar. Então, é claro que a gente tem características próprias, talvez, da nossa geração. Agora, o poder da adaptabilidade que nós temos é impressionante. Você falou do Orkut. Eu sou da época da máquina de escrever, eu tenho 56 anos, só para deixar muito claro. Nasci no 68, ano que não terminou. Mas, com 56 anos, eu vivenciei a máquina de escrever manual. Eu comecei no jornalismo na máquina de escrever manual. Uma época que não tinha Google, que não tinha GPT, que não tinha telefone celular, não tinha internet. Essa é uma época que pouca gente sabe que existiu. Né? Eu fui lá do século passado, né? Bem... Literalmente. Né? Então, a gente precisa entender que o profissional de 50 anos hoje, 50 e poucos anos hoje, ele vivenciou toda uma era analógica. E ele está inserido na era digital hoje. Então, ele tem uma capacidade de fazer história, de fazer... Se entrar no TikTok, tem muito profissional de 50 mais que está lá no TikTok. Então, por quê? Porque está se adaptando. Não estou falando que seja uma habilidade que nasceu com ele, como outras gerações. E nem que todos tenham também. Não, então, claro que não. Né? É uma parte deles que está... E aí entra uma terminologia que eu acho bem interessante, que é o nexialismo. O nexialismo, diferente do profissional ser especialista ou generalista, o nexialismo traz uma nova perspectiva de atuação, que é você circular em vários ambientes, ter claro, um posicionamento claro, faço isso, né? O meu nicho é esse, mas você circular em vários ambientes diferentes para poder absorver novos conhecimentos, ter um network mais aprofundado e poder ir interagindo com vários tipos de insight que você pode ter. Vou te dar um exemplo. Antes de surgir essa palavra, eu acho que meio espontaneamente, né, eu acabei indo para esse lado do nexialismo, por isso que eu trago essa perspectiva. Então, eu atuo com comunicação intergeracional, exemplo. Só que eu fui eleito top RH Influência, enfim, na América Latina. RH. Eu sou hoje jurado do Prêmio Ser Humano, da BRH. Então, RH. Qual é a minha formação em RH? Zero. Só que eu atuo com RH. Eu atuo... Você tem de RH é ser humano, né? Ser humano. Exatamente. Eu tento
pegar minha experiência e passar. Com a experiência que eu tive lá no Citibank, na hora que eu trabalhei no endomarketing do Citibank. Então, eu pego minha experiência toda, nesses 35 anos de experiência profissional, e tento levar para o RH. Só que eu estou na mesa de 5 conselhos empresariais, entre eles o de varejo. Então, eu sento com 50 maiores varejistas do Brasil. E nessa mesa, eu estou, assim como eu estou com vocês, com o CEO de grandes empresas, ou os CEOs, auxiliares de grandes empresas, que estão na mesa do conselho, também são conselheiros iguais a mim lá. Com a minha formação em varejo, zero. Nunca tive uma loja, nunca tive um e-commerce, não tive coisa nenhuma. Mas eu trago a perspectiva diferente daquela bolha, daquele nicho. Startups. Nunca tive uma startup na minha vida, só que eu sou jurado da Copa do Mundo eu sou parceiro da Copa do Mundo de Startup e jurado do Hackathon da NASA, que é o maior hackathon do mundo. Então, eu frequento o ambiente de startup, por exemplo. Eu fui aqui em São Paulo eleito líder inovador em saúde. Eu sou embaixador do maior evento de empreendedorismo e inovação de saúde da América Latina. Saúde, minha formação é zero. Mas o que eu faço? Como médico, você é um excelente jornalista. Exatamente, perfeito. Mas o que eu faço? Eu levo saúde para o RH, RH para o varejo para o startup, e vou circulando nesses ambientes todos. Isso é o nexialismo. Eu vou aprendendo com todos os lugares, com profissionais renomados de todos os lugares, com a liderança desses lugares todos, e vou inserindo aquilo que eu estou absorvendo e tentando colocar um insight que seja diferente de cada um dos nichos que estão lá. Mas meu foco principal é comunicação intergeracional. Eu levo para o varejo, a economia prateada que a gente falou agora. Eu levo para o RH, mercado de trabalho para profissionais acima de 50 anos. Eu levo para a startup com as suas inovações de startup para esse público. Né? Eu levo para a área, por exemplo, eu esqueci aqui, esqueci a outra área que eu atuo qualquer. A saúde, por exemplo, longevidade, equilíbrio de vida, e por aí vai. Então, tudo tem a ver com o meu core, tem a ver com a minha base, que é a comunicação intergeracional. Mas eu estou rodeando em todas as áreas para ser um profissional cada vez melhor. Expande. É isso que o profissional de V50 mais não consegue entender. Né? A eficiência do network, né? A importância do network e da marca profissional, do sobrenome real. Porque a única certeza que a gente tem na CLT é que a gente vai sair da CLT. Sim. A gente não sabe quando vai sair. Mas que vai sair, vai. Vai. E aí eu já fiz 1.200 mentorias nos 4 últimos anos para executivos de grandes empresas. A primeira frase que eu falo é: e aí, já tem o plano B? Aí o cara fala: eu tenho alguma coisa que eu faço, esquece o plano B. Esquece, joga fora o teu plano B. Transforma o teu plano B em plano AA. A empresa está aqui e você vai construir a tua carreira agora. Executando, validando e executando o que você gostaria de ser quando você sair daí. Porque depois, se não fizer isso agora, você está muito atrelado ao teu sobrenome corporativo, né? Eu sou, como era no passado, Fulano da empresa eu aprendi isso, Mauro do Citibank. E quando eu saí do Citibank, quem eu era? Mauro. Que Mauro? Não sei. Sim. Esse que foi o meu grande aprendizado lá, né, na hora que eu saí. Claro, com tudo que o Citibank me proporcionou lá, em termos de aprendizado, de experiência. Bagagem. Mas quando eu saí de lá, que mundo é esse? Fora do Citibank que eu não conhecia. Então, é isso que eu trago para o hoje. E eu falo muito de ambidestria. O que é ambidestria? Você olhar para a entrega que você tem que fazer hoje, mas olhar para as tendências do amanhã. Quem você vai ser amanhã? Traz para hoje. Para você começar a validar e não perder tempo. Aí o profissional sabe o que fala para mim: mas eu não tenho tempo. Eu sei. Você não tem tempo para a tua carreira hoje? Você vai arranjar tempo para a tua carreira, que eu tenho certeza. Mas amanhã, quando você sair, você vai ter todo o tempo do mundo. Vai poder viajar, fazer. Quando você voltar daquele ano sabático que você acha que vai fazer, né? E aí, o que você vai fazer? Que você superestimou na sua vida, né? Nos outros 40 anos, o que você vai fazer? Você vai ter todo o tempo do mundo, mas vai estar pressionado, você vai estar ansioso, você não vai estar pensando de maneira mais adequada, porque você, né, emocionalmente você não está tão equilibrado assim. Então, traz para hoje isso. Vai validando o que você quer fazer agora, com todo o tempo que você não tem. Mas é a hora. Eu estava com uma mentorada outro dia que ela trabalha numa grande empresa, não quer sair da empresa e criou um e-commerce. Maravilhoso. E o e-commerce está rendendo o salário que ela tem na empresa. Olha que fantástico. Ela tem duas fontes de renda. Maravilhoso. Se quebrar uma, tem a outra. E no Citibank aconteceu um caso comigo, por isso que foi o aprendizado que eu estou falando para vocês. Aconteceu comigo um fato que foi interessante, porque eu não ia sair nunca do Citibank, né? Não é assim que a gente pensa, né? Vou ficar 20 anos, 30 anos e tal. Por isso que o plano B não funciona. Porque deixa na gaveta lá e não é prioritário, porque a gente não vai sair mesmo. Se não vai sair, para que eu preciso pegar aquele plano B? Né? E aí, o banco no Brasil, no mundo, teve assim, o banco maior do Banco do Mundo, né, naquela época, né?
E aí ele teve a seguinte decisão: eu saio, tiro a sede do Rio de Janeiro, onde eu moro, e venho aqui para São Paulo. Eu falo, beleza, não posso ir para São Paulo, o que eu faço da minha vida? Tem que sair do banco. E aí, quando eu saio do banco, como assim vou sair do banco? Quem sou eu, né? Como? Fora do Que banco. história é essa de eu sair do banco? Né? E não tinha gerência nenhuma, decisão global. O que eu vou fazer? E não era mais Mauro do Citibank. Aí eu tinha que desconstruir. Olha o tempo que Você eu perdi. até lembrou que tinha um sobrenome depois. Claro! E aí, 12 horas por dia, 10 horas por dia trabalhando, e esse que é a grande questão. Uhum. Então, eu só tinha network dentro do Citibank. Aí, quando eu resolvi abrir minha empresa, 30 anos atrás, o que acontece? Salário no final do mês, né? Aí chega dia 20, 28, 29, 31, 32, 34, cadê o salário? Não tem, né? Você fica lá esperando na conta. E não cai nada, né? Aquela equipe, né? Bacana, né? A empresa paga, né? Citibank, né? Tal. Aí, minha empresa, o estagiário, como eu tenho que pagar o estagiário? Minha empresa, como assim? Não funciona. Não é assim? Chegou a DARF trimestral. Ih, rapaz. Caramba, tem imposto. Eu vou pagar imposto na empresa. Verba publicitária, né? O Citibank ganhou tanto prêmio Market Best, prêmio colunista, não sei o quê. Na minha empresa, como assim verba publicitária? Né? Aquele tijolinho custava uma fortuna com faturamento que eu não tinha. Como é que eu ia pagar? Como é que eu ia divulgar minha empresa? Nunca vi um papel timbrado tão caro na minha vida. É aí que eu falo. Quem vai me contratar, não tá naquela época não, né? Depois que eu comecei a evoluir, entender melhor isso e ter um sobrenome real realmente funcionar, quem vai me contratar, quem vai contratar você, quem vai te contratar, não está contratando se o nome da empresa é A, B ou C, está me contratando, porque confia no trabalho, né? Porque tem credibilidade, porque eu estou na mente daquelas conexões, porque eu tenho um posicionamento claro do mercado. Essa minha empresa, como é que é o nome da minha empresa, não me interessa. Para mim, é um mindset que o profissional tem que desconstruir. E hoje, Mauro, isso tem sido muito forte, né? As pessoas mais jovens, elas entram com o nome delas primeiro. Elas já têm esse valor de, não, eu preciso aparecer, eu preciso me projetar. Eu sou a minha marca. Eu sou a minha marca. Isso, no começo, eu estranhava. Né? Confesso que a área de TI é um ciclo rápido, absurdo. Né, cara? Um dia tá tudo bem, outro dia tá o caos e tal. E eu percebia que isso começou a ser muito forte, o eu, né? E aí comecei a buscar o porquê que isso estava acontecendo. Eu não tenho nenhum problema de pegar uma pessoa mais velha ou uma mais nova, trabalho super bem com mix e acho importante. Aliás, a nossa equipe é muito mesclada, né? E eu acho que isso é importante. Eu acho que é um DNA nosso, assim, além do DNA formativo, colaborativo, buscar o profissional independente de qualquer outro rótulo que ele ganhe. Eu acho, pelo contrário, assim, eu tenho certeza que esse é um valor, porque eu estou lá desde o começo, né? 29 anos com a empresa. Esse é um valor nosso. Não olhar os rótulos, mas olhar a entrega da pessoa e sempre focar no crescimento da possível entrega. Até o dia que a pessoa queira ou não queira. Olha, eu não quero... E teve muitos casos na Leme nesses 30 anos. Cara, quero mudar de ramo, e aí o que a gente faz? Vamos ver que é bom para todo mundo. Claro. E tá tudo bem, né? E grande parte das pessoas a gente encontra hoje e tá tudo bem. Mas voltando ao ponto da pessoa se projetar, isso no começo, isso até uns 10 anos atrás, parecia uma coisa meio, superego, né? Fulano nasceu com superego. Não, a pessoa já nasceu sabendo que o mundo dela é maior. E eu acho que uma coisa que a gente está há muito tempo, né, no mercado, né? Muito tempo ficou pesado. A gente tinha esse lance de vou ficar aqui enraizado por muito tempo porque é legal. Mas hoje também é legal não estar aqui o tempo todo. Eu posso estar em outro país trabalhando para cá. Eu acho que toda essa mudança global que aconteceu deu para as pessoas uma mentalidade boa até. Só que a gente não discutiu isso no meio do caminho. Então, quando você chega uma pessoa que fala assim, olha, isso aconteceu recente comigo. Achei legal pra caramba a vaga, quero muito trabalhar, achei a proposta bacana, mas eu vou passar um tempo fora do país aí. É um problema para você? Eu pensei, bom, não sei. Porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu falei, cara, mas assim... depende da função da pessoa. Então, eu falei, mas o que você diz ir para fora do país, né? Assim, conquistar, não, eu vou passar uns 3 meses de intercâmbio, mas eu consigo conciliar com o horário comercial brasileiro. Opa, então a pessoa tem noção do que está acontecendo. Ela sabe o que ela quer, ela sabe os impactos. E eu já tive gente que saiu daqui para ir para fora do país e que chegou uma hora que o cara falou, eu não consigo trabalhar. Estou tendo um problema confuso, a dinâmica daqui é complicada com a daí, não vai dar mais. Mas a pessoa não se preparou. Então, eu acho que assim, tem coisas nessa geração sobre
olhar o mundo com uma liberdade que é fantástico e é bom para a empresa, porque oxigena, traz uma energia legal, traz inovação. Mas às vezes você precisa falar para a pessoa, olha, ouve os mais velhos no quesito planejamento, porque aquela história, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, com 20 anos, eu era rei, né? Mas isso maravilhoso que você colocou. Mas aí eu vou desconstruir outra vez a terminologia. Por quê? A gente fala muito, e aí as empresas eu acho que tem que trabalhar muito essa linha, que não está, para mim, ainda muito enfática e podia ser melhor colocada, que é a mentoria. Isso. A mentoria tem uma nomenclatura que se usa que é a mentoria reversa. Beleza. Apaga isso, na minha avaliação. Por quê? Mentoria reversa embute um preconceito. Quem é o primeiro? É o mais velho em relação ao mais novo. Uhum. Quem conhece mais é o mais velho. Quem tem mais experiência é o mais velho. E aí reversa é o outro que quase não sabe nada, está recebendo. E aí sim é reversa. Sim. Por que isso? Por que a gente não fala de mentoria bilateral? Mentoria cruzada? Uhum. Porque os dois estão aprendendo. Um dia pode ser o mais novo ensinando algo para o mais velho e vice-versa. Sim. Então não há... Agora imagina que o mais velho, por exemplo, está se aposentando, está saindo da empresa, ou é consultor hoje, mas já trabalhou na empresa, e vai e faz mentoria com um jovem aprendiz que está entrando na empresa. Olha que interessante. Por quê? Aquele jovem aprendiz não sabe a cultura da empresa, está entrando agora. O outro ficou 20, 30 anos, às vezes, naquela empresa. Sim. Então, eles conseguem trazer uma filosofia, um conceito da própria empresa, os valores da empresa, né, nessa conversa. Agora, olha só o impacto. Se aquela pessoa ficou 20, 30 anos na empresa e saiu, com vontade própria, se aposentou, o que for, né, Novos projetos. Nada, isso. Imagina a trajetória daquele jovem aprendiz que está entrando agora na empresa e teve o contato com aquela pessoa que ficou... Com esse estoque de memória técnica, né? Cara, eu falo daquela pessoa porque ela foi um marco para a empresa, normalmente, né? Estou falando de maneira mais genérica. Quando ela fizer, tiver uma promoção lá dentro, ela vai se lembrar daquela conversa, daquele... Não é só técnica, não. Sim. Eu não estou falando de algo técnico, porque ninguém vai se lembrar do outro. Aquele relatório, você se lembra do relatório que entregou há 30 anos atrás? O B32, né? Porra, da página 27B. Caramba, isso não existe. Agora, se vocês impactaram alguém com um abraço, com uma palavra, com um incentivo... Fulano é alguém que sempre que você tiver um perrengue, você pode contar. Porra, não vai esquecer nunca. Entendeu? É aquele momento que mais precisou. Você foi empático e conseguiu... Sim. É inesquecível. Né? Então, que eu falo com muita gente, que o legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. E aí é totalmente diferente. A gente não sabe quem a gente está impactando hoje. Só queria voltar a uma coisa que você mencionou, Renan, que é das gerações, que a gente mencionou, que eu me lembrei disso agora, não sei porquê, mas que é a geração sanduíche. Você sabe qual é a geração sanduíche? Aquela que cuida dos filhos e dos pais simultaneamente. Uhum. É quase 40% da população brasileira. Agora, essa reformulação do mercado precisa ser muito rápida e muito intensa. Exemplo. Os benefícios hoje, de forma geral, das empresas, oferecem, por exemplo, plano de saúde para os... Quando oferece, é cônjuge de filhos. Se oferece, é cônjuge de filhos. Está para baixo, quando oferece. Muito bem. Só que a geração mais nova, muitas vezes, muitos deles não querem ter filhos. E como é que fica isso? Se vão casar ou não casar, essa é outra história, mas não querem ter filhos. Aí você está oferecendo um benefício para quem não quer ter filho. Só que tem os pais vivos. Vão ter os avós vivos. Vão ter, enfim, cada vez mais... Não é que eu não tenho dependentes. Só não está para baixo, necessariamente. Eu pergunto, quem mais precisa? Os filhos que não existem ou os pais e os avós que não estão sendo contemplados? Sim. Ou será que eu não poderia fazer uma escolha também, ao invés do meu filho, né, usar esse recurso? A liberdade está exatamente aí. Não sou eu, como empresa, que vou definir se vai ser para um lado ou vai ser para o outro lado. Mas por que eu não ofereço benefício para quem é mais velho? Seria uma sacada de fidelização do colaborador, né? Porque assim, cara... a gente sabe, por exemplo, o plano de saúde para uma pessoa de terceira idade é mais caro. Eu vejo os meus pais, eu e meu irmão, a gente se esforça bastante para mantê-los no sistema particular, porque não que o SUS seja ruim, o SUS não é ruim, não. A gente dá uma exagerada, né? Mas para agendamento, para exames mais sofisticados, ele dá uma canseira mesmo, né? Cara,
faz diferença, porque o plano de saúde dos meus pais é muito mais caro do que o da minha filha de 4 anos. Exato. Né? Então, mas eu acho que isso não está muito no radar das empresas, não, Mauro. Não tá. Eu vou te Não falar, tá porque cara. eu não estou percebendo isso. Eu trabalho com remuneração há 20 anos, a gente faz política, a gente traz isso à tona, porque realmente o contingente é muito grande, né? Eu tomo por mim, eu e o meu irmão, a gente compensa a perda de renda que os meus pais tiveram com o passar da idade com a ajuda financeira, né? Cara, isso seria uma mão na roda, né? Seria uma preocupação a menos. Tranquilidade, né? Uma tranquilidade a mais, né? E você vai trabalhar muito mais tranquilo, sabendo que os teus pais... E valorizar a empresa. Fala, Claro. Vou sair dessa empresa aqui, cara. Se eu for Exato. para outra, às vezes o que a empresa paga naquela vida é R$300, mas o que isso custaria para mim é R$2.000 se eu fosse pagar na pessoa Exato. física, né? Mas isso eu acho que tá... Cara, acho que tem chão ainda. Mas viu? eu volto Tá a longe. falar, alguns debates precisam acontecer. Né? E como o Mauro falou, a questão da velocidade. E não são debates fáceis. Não, eu tinha ouvido o Mauro falar isso lá no LinkedIn, cara, Isso. 2 anos atrás. Eu vi mais alguma coisa sua na internet, eu não lembro se foi no próprio LinkedIn. Não, acho que deve ter sido vídeo, alguma coisa assim. Depois eu não ouvi mais, assim. Né? Eu só, para ser bem sincero, eu só ouço você. E eu passei a estimular a minha equipe a apresentar isso para os clientes como oferta muito recentemente. E uma curiosidade, o próprio sistema privado não tem produto para oferecer. Ele não tem esse produto. Ele não está acostumado que você, na faixa dos seus 40 anos, vai querer colocar o seu pai no... Ele não dá essa opção. Não é nem que... Tem empresa que fala, tá bom, então esse valor que você utilizaria para o seu filho, eu vou colocar para você pagar para os seus Isso. pais. Não há produto no mercado que subsidie. Então, tem uma falta de compreensão sobre o mecanismo de estruturação das famílias e da sociedade. Isso. E que isso é um nicho, cara. Isso é um nicho de negócio. Assim como a emancipação das mulheres foi um nicho de negócio, assim como criança virou um mercado, né? Assim como os Pet. homossexuais viraram um mercado, né? A parada gay. Cara, injeta aqui em São Paulo é um dinheirão, né? É um mercado isso. Pet, né? Isso. Mas essa parte da terceira idade, tô chamando assim só para Não, vamos desconstruir. essa parte dos nossos avós, dos nossos pais, cara, tá... Não, tô brincando. Normalmente a gente fala 60 mais, 80 mais, por aí vai. Agora, por que a terceira idade porque a gente fala muito de letramento, né? Então, terceira idade fazia algum tipo de sentido lá para trás. Mas, por exemplo, o que significa terceira idade? A primeira idade vai até os 20, 20 até os 40 e 40 até os 60. Ou seja, quem está acima de 60 é o quê? Barreira acabou. Então, Aham. terceira idade significa acabou a vida para você, os 60. A gente vai ver até os 100. The end of the game, entendi. Então, eu falo o quê? Quarta idade, quinta idade, sexta idade. Hoje tem famílias... Matusalém. eu já falei famílias que têm 6 gerações Aham. vivas na mesma família. Eu tenho uma foto que eu até divulgo nas palestras que são 6 gerações de mulheres na mesma família. Impressionante. A garota acabou de nascer e tem outra que nem sei o nome, avó, sei lá como é que é o nome dela. Então, mas e vai ser isso mais comum cada vez mais, porque as pessoas vão viver até os 100 e ao mesmo tempo Uhum. você tem um envelhecimento muito E forte. é uma Cara, coisa tá, que tá longe ainda. é viu, cara? interessante. Você precisa ter filhos, né? Porque senão... Não, exatamente. A gente tem uma plataforma que chama Galera App, que é uma plataforma de gestão de gente, né? Então, ela apoia a empresa a cuidar dos subsistemas de performance e tudo mais. E aí, a gente tem vários dashboards para gestor, da performance disso, daquilo. E aí, um dia, com a área de produtos, eu falei, pessoal, a gente podia colocar o dashboard de população, né? Incluir o tempo de casa e o tempo de idade da pessoa. Uhum. Pô, Silmar, mas para que isso? Porque as pessoas precisam receber a informação. Não é? A gente está num ritmo das coisas que a gente não passa percebido. Então, a gente colocou um dashboard, então ele traz, claro, lá, baby boomers, traz bonitinha a nomenclatura no mercado. Mas a gente deixou na mão do gestor, porque ele é o elo mais próximo ali de cuidar da pessoa, de poder ter o debate, de falar de sucessão, de progressão. É ele que fala tudo. Mas a informação estava lá no DP, estava longe da mão dele. Então, ele tinha desculpa de falar, não sei da informação. E eu sou um cara que acredita que é o seguinte, se você tem informação, se você tem o dado correto, seguro, você pode usar inteligência artificial, você pode usar o que você quiser, mas você tem a opção de usar. Se você não tem a informação, você tem a desculpa. Não tem a informação, então eu não faço nada com ela, porque eu não sabia. Negar é confortável, né? Negar é confortável. Então, hoje, quando eu projeto o sistema, principalmente na parte do gestor, ali do produto final, do dia a dia, eu estou sempre debatendo com o pessoal, tá, mas o cara vai usar isso para quê? Porque a gente precisa receber informação trabalhada, com segurança, para que a gente tome uma decisão que realmente faça sentido. Porque senão eu protelo.
Eu nem sei quem é a geração, quem está para aposentar do meu time, eu vou pedir lá para a pessoa e aquilo ali saiu da pauta. Porque a gente tem muitas pautas. Sim. Então, é fácil se perder nessa rotina. Então, eu sempre procuro, tanto em outros empreendimentos que eu trabalho com pessoas, falar, cara, o que você está olhando aí? É útil para você? Porque é muito mais fácil você negar. E aí, toda vez que você tem informação e você nega, o efeito moral é diferente, né? Não, eu estou sabendo que aquilo vai acontecer, aquilo vai. Se você é gestor, se você quer cuidar de gente, se você quer cuidar do seu negócio, você vai se preocupar. Mas porque você teve acesso à informação. Então, eu acho que a gente, cada dia mais, nas nossas empresas, precisa debater os temas com os números. Levar as estatísticas, pessoal, tá virando 30% do que virando 40%. Para surgir nicho. Tem empresa que está morrendo por falta de dado. A pessoa fez a vida inteira, deu certo aquilo ali, pensando na terceira idade. Não existe mais o termo terceira idade e a pessoa está insistindo. Então, está criando até uma refração de algoritmo. Né? Então, eu falo, a gente precisa ter essas informações divulgadas. Precisa falar mais sobre isso. Saber das coisas, né, cara? Acho que esse tipo de bate-papo, assim, nós somos uma consultoria de gestão de pessoas focada em performance, remuneração e carreira. Acho que esse é o nosso principal mote, né? E todas as coisas que ramificam disso. Mas por que falar de gerações? Porque quando eu vou fazer um plano de cargos, o cara precisa entender o porquê que eu estou falando para ele que se preocupar com os pais do colaborador dele é uma demanda. Por que ele precisa entender que carreira é importante também para os 60 mais, né? Tem uma ramificação numa escala de cinza muito mais sofisticada e que às vezes essa resposta simples do que parece óbvio, né? A gente acaba não discutindo assuntos importantes. Só para aproveitar um gancho, queria fazer um convite para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Agora no mês de outubro de 2025, a Leme vai ter um programa formativo executivo em performance, trilhas de aprendizagem, cultura organizacional, com o Rogério Leme, nosso sócio, fundador, autor de mais de 10 livros sobre gestão de pessoas, presencial aqui em São Paulo, e existem lotes. Quanto antes você fecha a sua matrícula, você paga um preço bem mais barato. Além dos encontros presenciais, tem a abordagem online também. A Leme não faz esse tipo de prática corriqueiramente, nós não somos vendedores de cursos. Então esse é por exemplo, desde 2019 a gente não tinha essas turmas. Aproveite, são vagas limitadas. E mais um jabá aqui, tomando a liberdade de usar o nosso tempo. A Leme é finalista, novamente, no Top of Mind de RH, né, Elcimar? Uma alegria. Somos um dos 5 finalistas na categoria Consultoria para Recursos Humanos. Sexta vez. Nós já vencemos 6 vezes, né? Isso, vencemos 6 vezes. Né? E fomos indicados 10 vezes como Top 5. Nós vamos deixar aqui fixado para quem estiver nos assistindo pelo YouTube, logo no comentário também o link para você responder aqui e votar na Leme. E também para quem estiver nas plataformas digitais, é o Top of Mind de RH, categoria Consultoria para RH. Leme Consultoria, a gente conta com o seu voto. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso encontro, mas eu queria puxar um último tema. E, cara, a conversa com você flui muito gostosa. Que bom. Sensacional. Fala muito bem, você organiza os assuntos de uma maneira gostosa. Assim, a hora que eu olhei ali pro temporizador, me assustou, né? Queria falar um pouquinho sobre liderança. Eu vou me colocar nessa figura aqui, porque tem uma equipe intergeracional. Eu tenho profissionais de 55 anos e tenho gente de 18 na equipe também. Eu tenho gente cursando nível superior e eu tenho gente no terceiro mestrado, tá? E, enfim, né? Eu nunca tive dificuldade com isso, mas eu dei uma sorte absurda de ter passado por preconceito etário. Por quê? Porque eu acabei pegando uma fase em que o Brasil se desenvolveu muito economicamente, que foi ali de 2000 a 2012, 2013, nós tivemos um boom de crescimento, né? Isso não tem nada a ver com política, tá, pessoal? Deixando muito claro, né? E quando um país cresce, ele gera oportunidade de carreira para quem quer abraçar. Então, eu saí rapidinho, assim, fui para consultor sênior, especialista, coordenador, gerente, diretor. Surgiu uma vaga de diretor, eu era o mais habilitado, não que fosse o mais capacitado na ocasião, mas era o que eu conseguia entregar, a empresa tinha ali uma demanda, né? E com 30 anos eu já era diretor da área de consultoria da Leme, na época com 100 funcionários. Cara, a maior parte dos meus consultores eram mais velhos do que eu. Não, a maior parte não, todos eram mais velhos do que eu. Foi dureza, Mauro. Foi dureza porque num dia eu não era só par deles. Eu era par de cargo, mas eu era mais novo do que eles, né? Eu tive ali um processo de primeiro me encontrar na própria gestão da empresa, porque o cargo é o mesmo, a credibilidade não. Isso você vai construindo com a lealdade, com a fidelidade e com o resultado, com o número ali, né?
Hoje eu tenho facilidade, cara, de integrar essas gerações, mas eu vejo que esse é um desafio muito grande nas empresas. O que eu mais recebo de pergunta no Instagram, e o meu foco não é esse, meu foco é mais uma parte gerencial do RH, não a parte liderança, mas o que eu mais recebo, Mauro, são perguntas assim: tem uma equipe com várias gerações, a empresa não permite... O cara já coloca como uma coisa ruim, a empresa não permite demissões. E aí eu não sei como fazer com essas pessoas produzirem. Eu prefiro pessoas mais jovens. Ou, eu prefiro pessoas... Cara, você tem algum toque, você tem algum insight de toda essa jornada, assim, algo que possa sensibilizar o nosso público de que ter essa mescla de gerações é uma coisa legal e que você, como líder, pode se adaptar para performar, fazer essa equipe performar? Você tem algum toque para dar para o nosso pessoal? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não vou dar minha opinião, mas vou trazer, outra vez, números, né? Boa. Várias pesquisas mundiais, inclusive no Brasil, trazem um dado muito concreto. Quando você tem a pluralidade em termos geracionais, geração 5 contemplados no mercado de trabalho, você está falando de uma inovação em busca de soluções mais assertivas. Está falando de criatividade muito maior. Isso são dados comprovados e, com isso, a gente traz a efetividade também na última linha, né, do balanço. De produtividade. Então, isso vários estudos comprovam. Então, primeiro o líder tem que entender que quando você está com uma bolha, quando você está direcionado com um grupo exclusivo, aquele grupo não vai render tanto se tivesse uma mescla geracional. E eu falo qualquer tipo de grupo. Mas quem está na bolha não enxerga isso. Exato. Quem está na bolha repudia. Já fizeram uma pesquisa mundial, dizendo o seguinte, colocaram um desafio lá, e aqui tinha um grupo mais velho, aqui tinha um grupo mais jovem. Depois colocaram um grupo com 2 pessoas aqui de gerações diferentes. E o resultado foi muito superior quando os 2 estavam com gerações diferentes. Então, não é Legal. um grupo ou outro grupo. A gente tem que entender que exatamente a multiplicidade das experiências e conhecimento de cada um é que vai trazer o resultado efetivo melhor. Uhum. Então, quando Ou seja, existe estudo todos, que seguiu todos os estudos, o rigor acadêmico, isso, demonstrando que equipes multi-etárias multigeracionais, isso, performam melhor. Sem dúvida. Isso qualquer tipo de pesquisa que avalia isso tem esse resultado. Então, não é uma coisa que é atípico ou não. É uma questão que o líder tem que perceber. E aí entra o papel da liderança efetiva. Claro, que você foi construindo, né, a liderança, né, e não é um caminho fácil, é um caminho gradativo, por outro lado. Então, por que eu reforço tanto isso? Muitas empresas me chamam para fazer palestras dentro das empresas. Eu falo assim, beleza, eu posso fazer palestra, dependendo da situação, dependendo do contexto da empresa. Claro, eu vou fazer palestra. Mas o ideal é que, se você tiver um tempo maior com aqueles colaboradores, a gente consiga fazer um workshop em vez de palestra. Eu faço palestra de alinhamento. Em vez de fazer 1 hora, eu faço meia hora ou 20 minutos, o que for, só para colocar todo mundo na mesma página, e depois a gente utiliza as outras 3 horas e meia, por exemplo, como workshop. O que significa esse workshop? A gente traz desafios geracionais lá. Então, comunicação. Como é que é? Um prefere WhatsApp, outro prefere e-mail, outro prefere celular. Muito bem. Então, a gente vai dividir em grupos. Grupos que sejam os mais diversos possíveis. Então, entra na diversidade etária, entra na diversidade, outros tipos de diversidade, entra na hierarquia, entra na função, entra em tudo que você puder colocar, contemplar aquele grupo como diverso, o mais diverso possível. E se você coloca na mesma sala 10 grupos, por exemplo, de 5 pessoas cada um, você está trazendo 10 soluções diferentes. E por aí vai. Porque são os próprios colaboradores, de maneira diversa, e um colaborando com o outro, e que a gente vai conseguir não só 10 soluções, mas uma solução pode ser complementada com a outra. Né? E por aí vai. Então, você consegue trazer no grupo uma perspectiva que é a seguinte: resolvam isso. Se um pensa dessa maneira, outro pensa daquilo, aqui tem que sair uma solução que seja a interseção entre vocês. Não é um ou outro, não. É como que vocês vão... É um e outro. E outro. Como é que vocês vão encontrar a solução aqui? E na hora que cada um dos grupos busca isso, você tem 10 soluções diferentes, de maneira muito mais adequada para aquele ambiente, que, né, o desafio que foi colocado para poder encontrar um melhor resultado. Posso fazer uma pequena só um detalhe. Isso traz também outra perspectiva, que é a habilidade comportamental, que é um outro diferencial muito grande. Então, a gente está falando de gestão de tempo, gestão de conflito, poder de negociação, capacidade oratória naquele grupo todo. Então, a gente está incentivando, de um lado,
o senso de pertencimento, porque cada solução daquela trouxe a coautoria dos participantes que estavam lá, traz habilidades comportamentais que são grandes diferenciais hoje no mercado, e, ao mesmo tempo, para a empresa, 10 soluções muito diferenciadas em relação àquela postura que está tendo inicialmente. Né? Não vou encontrar solução, não tem solução, ou a liderança não sabe o que fazer. Está lá a resposta. Desculpe, Renan. Imagina, desculpe, eu que cortei seu raciocínio, mas é que teve um corte específico assim. O que você diz nas entrelinhas para as pessoas é: isso não é um problema. Isso é só uma característica. O resolvam aqui não é no sentido de se vira. Não. É no sentido de, olha, as pessoas são assim, tá? Vamos encontrar um jeito de dar a solução, de caminhar isso, né? Ao invés de você achar que o certo é estar numa bolha e todos serem parecidos, vamos entender que as diferenças nos compõem, né? Você precisa, no corpo humano, de um cérebro, de um fígado. Imagina se fosse todo mundo só coração. Exato. Todo mundo só fígado. Não daria certo, né? Eu fiquei por satisfeito com a resposta inteligente. E, bom, precisamos encerrar. Elcimar, precisamos encerrar. Maurão, não dá pra ficar batendo papo aqui, cara. E é assim, uma aula, tá? Uma aula pra gente, porque não é a nossa área principal, né? A gente sente o efeito colateral dessas coisas, desses movimentos da sociedade, mas não é a nossa área de especialização. Então, muito obrigado por você ter vindo, tá? Sempre muito carismático, muito gente fina. E queria abrir um espaço para você deixar um recado para o nosso público aí, sua mensagem final. O recado eu acho que é para cada um de nós como ser humano. Eu falo muito de legado, né, de imortalidade. E na imortalidade eu acho que não é a gente apenas ter filho, né, como a gente fala sempre, né, plantar uma árvore, né, escrever um livro, né, não é só por aí. Né? Eu já fiz as 3 coisas, graças a Deus, mas não é só por aí. A imortalidade, para mim, está muito além disso. A gente deixar um legado para a sociedade como um todo. É a gente impactar, né, o outro, né? A gente conseguir trazer algo que seja realmente lembrado pela sociedade como um todo e, particularmente, para aquela pessoa que a gente consiga impactar. Que a gente, muitas vezes, não sabe o quanto que a gente, trazendo uma palavra de incentivo, a vida do outro pode ser transformada. Então, para mim, cada um de nós tem experiências diferentes, vivemos de lugares diferentes, vivenciamos, né, coisas diferentes. Então, a gente tem que entender que todos nós temos muito a ensinar e muito a aprender. E mais do que isso também, a gente aprende, na realidade, não só com podcast, com lives, o que for, mas aprende com tudo e com todos o tempo todo. O tempo todo. Então, qualquer pessoa que está do outro lado, para a gente pode servir de aprendizado. Porque o que ela teve na vida em termos de experiência, de conhecimento, é totalmente diverso do nosso. E na hora que a gente se abre para escuta ativa, a gente consegue aprender. Né? A gente fala muito de ter lugar de fala, mas tem que ter também escuta. Né? Perfeito. Né? Uma escuta muito mais ativa do que ficar falando. Vamos entender, porque aí a gente começa a ter insight, começa a aprender, e aí consegue também desenvolver um trabalho cada vez maior, e como ser humano a gente cresce muito mais e evolui muito mais. Muito legal. Sensacional. E você, Elci? Mauro, que aula, né? Sim, tô muito feliz aí de participar contigo. Eu sou um romântico, né? Eu acredito que a vida presta, que as pessoas têm sempre algo bom. Nem sempre foi assim, né? Mas na minha trajetória eu aprendi que todo mundo tem um pouco de sol para dar para o outro, né? E pô, hoje você deu uma iluminada braba aqui, rapaz. Parabéns aí. Falando para as empresas, para os nossos clientes, para os nossos amigos, para quem está vendo o nosso podcast, eu sempre falo, com dados, a gente consegue tomar decisões sem ser arbitrária, sem ser por achômetro. Tem que tomar muito cuidado. Hoje as redes sociais tiram muito o nosso foco, jogam um monte de fake news, mas existe um monte de dado verdadeiro. Busque no lugar correto. E isso tudo pauta um monte de decisão fácil. Então as pessoas, a gente nega, assim, o nosso povo, ele nega o dado, né? Ah, diminuiu o desemprego. Não, isso é mentira. Ah, não sei o quê, tudo é mentira. Então qual que é o verdadeiro? Procura o verdadeiro. Né? Para você saber que um é mentira, o outro você precisa descobrir a verdade. Mas a gente só fica na brincadeira do tio do Zap Zap, né? Chegou aquilo ali, não. Busca informação. E eu tenho falado isso muito para os nossos clientes. Você quer ter sistema bom, você quer ter consultoria boa? Use os dados com segurança, construa dados, tenha paciência para construir dados. Né? Aí você vai conseguir tomar decisões mais tranquilas, menos na ansiedade. A gente sofre hoje para tomar decisões. Então eu falo, busque dados. E o que você fez hoje foi para mostrar um tema
que é extremamente necessário ser discutido, Que tem um apelo emocional. que tem um apelo emocional gravíssimo, que as pessoas não querem falar sobre isso, ninguém quer falar sobre o The End, ninguém quer falar disso, mas tem dados que mostram que não é bem assim, que tem um caminho legal para fazer isso aqui para frente, que tem oportunidades de negócios que estão latentes aí, que ninguém aproveitou, e você está reclamando que o seu produto não engaja com ninguém. Então, assim, cara, tô assim, hoje extasiado porque a gente conseguiu falar de coisas que as pessoas precisam ouvir. As pessoas vão entender que esse negócio de tomar decisão pelo achômetro ou pelo medo do debate não está mais em pauta. Isso já foi. Isso não cabe mais. A gente está falando de economia de tempo e de dinheiro Verdade. nos dados, né? Imagina. Então eu estou muito feliz aí Eu com acho esse que é podcast. isso. Acho que isso vai quebrar a cara. É. Então, não E não tem por que achar. Tem dado. Vai achando. E quantas vezes a gente não põe a mão no nosso filho e fala, acha que tá com febre. Aí você mede no termômetro, não era. É uma impressão. E aí você tá sofrendo já, né? Fala, não era. Aí você vai levar ele, porque você acha, vai levar ele. Olha o tempo que você perdeu para chegar lá e falar. E não era nada. Tava só quentinho da coberta da noite. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Renan Sinac. Se você quiser me seguir a Leme nas redes sociais, fica à disposição. Sempre conteúdo bastante valioso. Um abraço para vocês e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.